Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan de Verão, diretamente da nossa casa de praia, em Jurerê Internacional. E hoje a gente tem o prazer de conversar com um dos homens mais importantes do design da arquitetura do Brasil e que exporta para todo o mundo. O nosso entrevistado de hoje é Jader Almeida. Relaxe, aproveite, porque o nosso Bom Vivan já está no ar. Cepera, o sabor da vida não tem receita. Apresenta Bom Vivan de Verão. Oferecimento Oats, Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Unilux, transformando espaços em ambientes. Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira-Mar Office, Florianópolis. Kia Power Imports, o poder de surpreender. Olha, desde 1947, a Cepera está presente nos principais mercados de todo o país, restaurantes e lares. Especialista em sabor, a empresa vem se aprimorando em descobrir e estudar os sabores e gostos existentes no mercado. Sempre acompanhando as tendências dos consumidores, em 2018, a marca lança sua linha Sabores Cepera, que traz novos sabores e embalagens diferenciadas para quem gosta de inovar na cozinha. A linha Sabores vem com uma gama de condimentos e molhos incríveis, como ketchup original, mostarda original e mostarda com mel, além dos deliciosos barbecue, maioneses saborizadas, molhos de pimenta para todos os gostos, American Burger, molhos especiais e muito mais. O nosso verão leva a assinatura da Cepera, porque o sabor da vida não tem receita. Muito bem, que prazer hoje receber aqui um dos grandes nomes da arquitetura e do designer, não só do Brasil, mas do mundo. Ele é natural da cidade de Videira, teve o seu DNA, sua criação em Chapecó, hoje reside em Florianópolis e se destaca com seus móveis, com seu designer, com a sua arquitetura, com o seu DNA, que é tão desejado por tanta gente. Jader, que bom te ter aqui. Depois de tantos desejos, de tantas conversas, o tempo hoje nos ajudou e você hoje está aqui com a gente, eu estou muito feliz. Primeiramente, é um prazer poder participar, compartilhar de alguma maneira um pouco de toda essa trajetória, um pouco, enfim, da vida, dos conceitos, enfim, como um todo. Muito Jader, obrigado. E o que é muito interessante é que quando a gente mora em Florianópolis, mora na capital, a gente tem um certo, talvez até um preconceito quando a gente fala de outras cidades que não seja a capital. E você tem uma história muito interessante, porque você nasceu em Videira, fez a sua história em Chapecó, que é um polo industrial, que é uma cidade que não para de crescer, cada vez mais referência, e hoje está aqui em Florianópolis. Então, assim, você veio de uma cidade pequenininha, depois passou por uma cidade muito importante e hoje mora. Então, você faz um triângulo muito interessante e que talvez isso também te ajude nessa formatação de vida que é tão importante. É muito interessante, Léo, quando se tem uma percepção não apenas de centro, mas também periférica do todo. Acredito que a partir de todas as profissões, aquilo que nos colocamos a fazer, enfim, em qualquer coisa, e talvez a formação de base, estar num determinado local que tem essa tendência, essa inclinação industrial, me deu uma formação de base muito significativa. E eu tive a oportunidade, desde muito cedo, já poder viajar. Enfim, feiras internacionais, feiras nacionais, conhecer pessoas muito importantes no cenário. Desde os meus 16 anos eu estou dentro desse mundo e logo aos 18, 19 eu já estava vivendo essa efervescência. Enfim, dos maiores escritórios, São Paulo, Rio, e essa vivência, essa experiência, essa conexão com as pessoas, enfim, também foi moldando, criando um ponto de vista muito particular. Sempre nesse paralelo, a indústria, a base, a pesquisa, o desenvolvimento constante com essa parte criativa da vida, das coisas que acontecem. Então, essa conexão, essas possibilidades andando paralelamente, obviamente criam talvez uma visão ligeiramente mais alargada do mundo, do design, da arquitetura. Ou seja, como as pessoas vivem nas cidades, quais são suas conexões com os diversos agentes e também sem perder essa raiz, da onde saem as coisas, esse entendimento. Acredito que essa formação, de alguma maneira, trouxe algum benefício, obviamente, para a minha
percepção para aquilo que eu crio, para aquilo que eu desenvolvo, enfim, para todas as pessoas. Quando as pessoas hoje ouvem falar em Jader Almeida, é referência de sucesso e de designer. Só que eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo. Você começou sua vida muito cedo, aos 16 anos. Era daquele moleque inquieto que buscava, já queria saber o que ia ser quando crescer, quando estivesse na vida? Então, essa é uma pergunta muito recorrente quando se é criança, etc. Professores, pais, parentes, etc. Sempre tem um questionamento. O que serás quando crescer? Inúmeras crianças falam inúmeras, bombeiro, astronauta, e, enfim, as mais diversas denominações. Eu sempre tive um caminho muito claro na minha percepção infantil, etc. Eu dizia, eu queria ser um estilista, um pintor, um engenheiro. Obviamente eu não tinha a percepção, a noção que era engenharia, arquitetura, estilismo, pintura. Para mim era todas essas questões que estivessem ligadas a esse meio de expressão, que é o desenho. E a arte que conectava tudo. Exatamente, o desenho se expressar de alguma maneira. Desde criança eu desenhava meus carrinhos, meus brinquedos, de alguma maneira, ou transformava-os fisicamente com alguma conexão previamente do desenho. E desde os 14 eu já fazia cursos técnicos em escolas técnicas como o Senai, por exemplo, elétrica predial, torneiro mecânico, etc. Isso foi me conduzindo a talvez uma imersão mais nesse mundo da transformação das coisas. Por exemplo, os metais, a própria madeira, como que era a função do plástico. Então isso desde muito cedo eu já tinha talvez essa curiosidade que nos move, que há um ditado que diz: a curiosidade nos faz ouvir atrás da porta ou descobrir um novo continente, né? Então, e dentro desse nosso campo, que é a criação, a curiosidade é o nosso combustível. Então, tendo desde muito cedo, muito precoce, essa curiosidade, mas não aquela curiosidade tola apenas, mas uma curiosidade um pouco mais estruturada do ponto de vista de entendimento dos processos, dos materiais, as misturas, etc. Então, isso foi conduzindo naturalmente. Eu tenho um parente, um primo, que era muito próximo, um pouco mais velho, que tinha mais ou menos uma equivalência de um tio. Então, essa pessoa, ele era gerente de uma fábrica, de uma indústria muito interessante para a época, com seus modelos de gestão, modelos de produção, e ele me chamou para trabalhar. Eu tinha 16 anos, então aquilo já foi o primeiro passo dessa longa jornada. Sempre então estive ligado a isso. Eu tinha 15 ou 16 anos, era muito comum os guris, enfim, da minha faixa etária, estarem inclinados para a computação, para toda aquela programação que era o auge lá. Isso falo nos início dos anos 90, 95, e eu nunca fui tendencioso a isso, eu sempre fui muito mais da manufatura. Então foi uma coisa que talvez circunstancial, com um pouco de inclinação e etc. Uma combinação que criou essa centelha e fez, então são 20 anos praticamente, um pouco mais, que eu estou nesse caminho, e cada vez mais eu fico mais surpreendido, mais de alguma maneira entusiasmado com todas as possibilidades que o mundo desvenda, com as descobertas e assim por diante. Apostar nessa manufatura que você estava falando, nesse seu realmente DNA, e não ligar para o que é a tendência, hoje reflete nesse sucesso que você tem. Para as pessoas em casa terem um pouco de noção dos números do Jader, você, além de ser muito premiado, você hoje desenvolve plataformas dentro do design, da arquitetura, do lifestyle, muito amplo, né? E você já conquistou vários lugares do mundo. Isso é muito bacana de se falar, né? Porque você pode se transformar, você já é, mas você pode se transformar numa referência de descoberta para quem está nos assistindo. Então é muito interessante quando as pessoas, até hoje, nós somos um mercado em tese, de nicho. É muito ampla essa explicação, mas eu tentarei ser um pouco sumário para sermos mais objetivos. Quando se fala em móvel, é aquela coisa, uma cadeira, um sofá, etc. Então, esses produtos, eles atendem todas as pessoas, ou seja, é um bem de necessidade. Mas quando se passa de um determinado patamar,
podemos comparar com inúmeros objetos. Um copo, ele é um recipiente para um líquido, ou ele pode ser uma obra de arte com cristal finíssimo, com uma qualidade extrema, com desenvolvimento exímio, uma fabricação, com uma tradição. Então começa a adicionar camadas num simples objeto. E é basicamente esse é o meu caminho, adicionar camadas na questão do mobiliário, dos objetos, da iluminação, de todos aquilo que convive ou converge ou faz a vida dentro de uma casa, ou seja, o habitat humano, não apenas de uma casa, mas ou seja, o habitat humano. E esse desenvolvimento é o que nós buscamos enquanto empresa, enquanto equipe, enquanto números. Somos hoje uma empresa de, em média, 700 pessoas trabalhando diretamente, entre indústria e 2 dos nossos showrooms. Estamos aí com planos nos próximos 5 anos, teremos mais 20 showrooms no Brasil, que já está no início. Nesse ano serão mais 4, nos próximos anos estruturado dessa maneira. Enfim, para trazer da indústria todo esse pensamento, esse desenvolvimento que já estamos em todo o Brasil com os nossos parceiros, em 30 países do mundo. Hoje fabricamos mais de 100 mil peças num exercício. Então, esse compilado de produção, de qualidade, de pesquisa, essa entrega que se oferece, agora traduzindo cada vez mais para a experiência das pessoas. Hoje em Florianópolis, o nosso showroom, eu não costumo dizer que é uma loja, porque vai muito além, é uma experiência. E quem nos conhece, quem já foi, quem vivenciou, sabe exatamente do que eu estou falando, porque é algo sinestésico, é aquilo que eu costumo dizer, um templo de entusiasmo, que as pessoas chegam e conseguem praticamente se transportar para aquele mundo, um mundo onde as coisas são totalmente pensadas, todas as questões sinestésicas. Então é essa experiência que as pessoas, quando vivenciam, elas querem transportar para a sua vida. Não é aquela coisa frívola ou apenas o comercial, você vai vender uma cadeira. Quem compra uma peça Jader Almeida, ele não está comprando uma cadeira. A cadeira na sua percepção primária, ele está comprando uma história, ele está comprando uma perspectiva. Como há um filósofo contemporâneo que ele fala uma promessa de felicidade, já que a beleza é uma promessa de felicidade. Então ele está comprando algo condensado, denso, de uma pesquisa, uma história que com certeza vira a herança. Aquilo que nós falamos, nosso produto, o produto Jader Almeida, ele é investimento, ele não é um bem de consumo. Esse investimento é espólio, esse investimento fica para a tua vida, esse investimento faz parte do teu inventário de propriedade. E é isso que acontece, é isso que nós propomos, trabalhamos veementemente nisso todos os dias para que isso aconteça. E isso, obviamente, transcende as fronteiras. Naturalmente, estamos nos melhores pontos de venda do planeta, junto com as melhores marcas, os maiores designers. Isso faz com que nos retroalimente essa percepção e continuemos com essa densidade na produção, pensamento, discurso e ação. Hoje no nosso Bom Vivan temos uma aula de conceito com Jader Almeida, o nosso programa que tem oferecimento da Unilux. Olha, e a escola Maple Bear do Continente está preparada para o retorno às aulas. A Maple Bear Continente já está com diversas turmas com todas as vagas preenchidas. Por isso, corra para garantir a sua vaga, porque em 2021 a Maple Bear Continente vai contar com uma grande estrutura, com laboratório de ciência, biblioteca, brinquedoteca, quadra de esportes, playground e muito mais. Venha fazer parte de uma das melhores metodologias de ensino do mundo. A Maple Bear Continente atende desde a educação infantil até o 6º ano do ensino fundamental. O telefone e o endereço estão aí na sua tela. I want to be an actor. I want to be an engineer. I want to be a doctor. I want to be a teacher. A Maple Bear Continente já está com as matrículas abertas para 2021. Um prédio novinho, equipado com laboratório, quadra esportiva, biblioteca e muito mais. Maple Bear Continente, escola canadense bilíngue, da educação infantil ao ensino fundamental.
Em cada modelo que produz, a Kia coloca toda a excelência e devoção de quem é apaixonada por fabricar automóveis. Temos uma relação passional com nossos projetos e buscamos obstinadamente a perfeição, especialmente quando o assunto é design. Para nós, design não se resume a formas e linhas harmônicas. Design também é sobre transmitir a alma de uma marca e tornar clientes ainda mais apaixonados por um produto. Na nossa busca, só paramos quando alcançamos projetos completos, puros, tecnologicamente diferenciados e sem precedentes. Aí sim, colocamos nele com orgulho o nosso logotipo. Oferecer uma experiência única aos clientes. Esta é a única razão de existir da Kia. Isso é o poder de surpreender. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Internet com qualidade sempre foi muito importante. Agora é cada vez mais. E os clientes Claro são os mais satisfeitos, porque a Claro tem mais estabilidade para detonar nos games, maratonar suas séries e tem uma super rede de repetidores que faz o Wi-Fi bombar na casa toda. Por isso, para estudar, trabalhar e até curtir suas lives, conte com a internet da Claro, em casa ou no celular. Assine a banda larga da Claro. Ligue ou acesse claro.com.br. Aqui, todo dia é dia de buscar o novo. Claro, você merece o novo. Para você que ligou sua televisão agora, nós estamos em Jurerê Internacional, na nossa casa de praia, dentro do Hotel Il Campanário, hoje conversando com um dos maiores designers do mundo, Jader Almeida, que é catarinense e atende ao redor do mundo. Jader, nessa quantidade imensa de ebulição de ideias, você se lembra de todas as peças que você fez? Tipo, se você chegar num ambiente assim, a sua identidade vai te ajudar ou você lembra de cada criação? Assim, Léo, às vezes há vários paralelos, mas dizer como um filho, com uma criação, etc. E de fato, em algum momento é bastante claro. Se eu ver qualquer coisa, qualquer traço, qualquer croquis, qualquer pequena centelha, óbvio que eu já tenho essa percepção, porque segue uma linha de raciocínio. E diferentemente quando se fala, costumo fazer paralelos, porque o mundo não é homogêneo. Enfim, nossa amálgama é heterogênea, então nós não somos monolíticos, somos fragmentados. E quando se tem essa percepção holística, nós conseguimos traçar paralelos, seja em qualquer profissão, qualquer, enfim, caminho que as pessoas escolhem. E é comum percebermos que muitas pessoas se inclinam conforme tendências. Talvez esse foi o início da nossa conversa, tendências ou aquilo que se fala no momento mainstream, que todo mundo segue por aquilo. Eu sempre tentei seguir uma linha de raciocínio muito clara, que é uma coisa da racionalidade, coisa da elegância, da simplicidade. Eu já dizia Da Vinci que a simplicidade é o último grau da sofisticação e é muito fácil falar, mas muito difícil de fazer. Inclusive essa frase teve o Jasper Conrad, que é filho do Sir Terence Conrad da Inglaterra, obviamente. Ele fez um texto muito interessante em 2015, quando nós lançamos a coleção, muito profundo também, que ele descrevia que as peças do Jader Almeida eram muito fáceis de utilizar, de falar, de descrevê-las, mas ele sabia o quão difícil era de executar aquilo, ou quão difícil era conseguir traduzir aquela situação. Então a linha de pensamento da assinatura Jader Almeida sempre foi muito nessa tônica da simplicidade, mas simplicidade é o oposto de simplório. A simplicidade que é a redução, chegar na essência. E essa simplicidade que gera a elegância. Então a elegância, a simplicidade que criam essa característica. E quando se vê paralelos, obviamente que quando algo faz sucesso ou é muito falado, tende-se as pessoas seguirem aquilo. O que é muito claro, muito lógico em absolutamente tudo, seja nas artes, seja na arquitetura, na construção, na música, no teatro, enfim, em todos os meios, ramos de criação. Então essa tendência que as pessoas começam a seguir de alguma maneira gera os parecidos, aquela coisa, o tipo tal coisa. Era desde Chippendale, desde todos
os neoclássicos, clássicos, todas as escolas que tivemos. Mas é muito interessante quando, num primeiro olhar, aquilo que eu costumo dizer, uma camisa, por exemplo, um método de distância é uma camisa, todas são iguais, mas conforme chega, os objetos são digeridos em camadas. E quando a pessoa toca, usufrui, cria é praticamente algo que se funde ao corpo, aos sentidos. Aí tem a grande diferença. É a grande diferença usar um objeto, uma manufatura incrível, uma qualidade de dos materiais excelentes. Isso faz uma grande diferença. Talvez um método de distância sejam iguais ou parecidos, mas ao chegar próximo, ao usufruir, a diferença é abismal. Então é isso que eu sempre digo, um móvel, um produto, um objeto, um projeto Jader Almeida, a grande diferença está no toque, está no sentir, não no falar. O falar é muito fácil, as palavras o vento leva, mas aquilo que é sólido, isso é eterno, isso fica. Então basicamente quando eu coloco o olho em alguma coisa, que Jader Almeida, dentro desse nosso conceito de produção, é muito claro, as pessoas já não têm dúvidas, elas podem ter dúvidas numa fotografia. O que as pessoas falam é parecido, é o mesmo conceito, mas não é. O parecido não é a mesma coisa. Então, essa é a grande diferença. Um dos sinônimos da vida do sucesso são as imitações. Como é que você lida com isso? São várias facetas, né, Léo? Quando se olha em perspectiva, talvez em uma série de passos adiante, isso pode ser interessante. Como é muito comum chegar alguns players, pessoas, já hoje existe um cunha tipo Jader Almeida. Porque criou-se, coloca na Wikipedia, coloca no Google, coloca em qualquer, hoje, 2021, designer brasileiro, Jader Almeida sempre estará entre os top 10, por conta dessa densa produção, desse trabalho que se faz em várias frentes. Então não é só uma pessoa, é uma equipe muito robusta, enfim, que cria essa energia criativa. Mas quando se olha diretamente para o presente, para a produção, para essa questão do que nós oferecemos para a sociedade, é um pouco desgastante. Porque muitas vezes as pessoas estão perdendo a oportunidade ou a sua chance de ter a sua originalidade e preferem seguir a criar algo. Então, para a sociedade, isso é de certa forma, uma perda. Mas é assim que a dinâmica do mundo acontece, é assim que a dinâmica da natureza, da criação acontece. Nós somos miméticos. Nós, enquanto vida, somos miméticos, mimetizamos as coisas, o meio ambiente. Então, talvez não, é algo natural de acontecer. Então, como eu costumo dizer, não é uma resposta reta, ou uma única resposta, é um caminho orgânico para se construir um pensamento, é muito mais um pensamento do que uma resposta pronta. Mas enfim. O ano de 2020 foi um ano muito difícil para muita gente, mas por outro lado as pessoas se voltaram mais para dentro de casa, elas tiveram a oportunidade de conviver com aquilo que elas realmente têm, de verdade, seja na matéria, seja na sua própria essência. E apesar de todas as dificuldades, foi um ano também de crescimento muito do seu trabalho, principalmente aqui em Santa Catarina. 2 grandes hotéis abriram, um deles no centro da cidade, que é o WK Hotel Design, e aqui em Florianópolis, na Praia do Forte, uma conexão entre a Praia do Forte e Jurerê Internacional no Fuso. E os 2 lugares, quando são apresentados, eles já vêm com a grande grife. Os móveis são Jader Almeida. Por você hoje morar aqui, há uma felicidade maior ainda de ver essas 2 grandes conquistas? Eu acredito que é quase uma consequência, um caminho, que existe muitos ditados, um dos quais fala que santo de casa não faz milagre. Geralmente buscamos fora aquilo que já temos dentro. Ou quanto mais existe outro que diz, quanto mais longe eu vou, mais eu sei de onde vi. Então, um pouco disso talvez reflita essa percepção. E como hoje os produtos estão em várias partes do mundo, como já falamos anteriormente, inclusive hotéis. Tem um no sul da França que é um hotel incrível, um hotel boutique de poucos quartos, que é uma coisa assim, é uma joia. E lá estão todo, desde restaurante, quartos, etc., com nossos produtos pensados assim a dedo pelo curador do hotel. Mesmo em Courchevel tem uma loja da Chanel que todos os produtos foram colocados para apresentar uma determinada coleção de bolsas, foram escolhidos meus produtos que o diretor artístico encontrou na Bélgica, enfim, quis fazer toda uma conexão.
E quando se fala hotéis, lojas, boutiques, etc., quando chega aqui, é claro que é muito interessante para nós. Aquilo que eu costumo falar, qualquer pessoa que se dedica muito a fazer algo, é quase que um presente para a sociedade como um todo. E esses empreendimentos, tanto do centro quanto aqui do Fuso Hotel, é perceptível que houve muita paixão. Mas não a paixão no sentido frívolo, aquela coisa da densidade, do desenvolvimento, de querer fazer e oferecer algo realmente significativo. Então os dois locais são pontos que obviamente, não é tão óbvio, mas deveria ser, converge a ter produtos, enfim, incríveis. No Hotel Fuso foi um desenvolvimento não apenas mobiliário, mas sim do conceito do viver o exterior, viver o outdoor, já que é uma das grandes filosofias, um grande deck, onde tem a convergência, a confraria do restaurante, das pessoas poder passar muitas horas. Foram criados, eu nem diria móveis, eu diria elementos, eu diria assim, sistemas de viver, um sistema de usufruir a vida, onde são dinâmicos, onde não é estático, a questão da ergonomia, da elegância, do uso, diferentes horas, diferentes momentos do dia ou do momento que as pessoas estarão lá, elas poderão utilizar esses sistemas de convívio. Então, esse desenvolvimento é constante, é claro, é quase um ping-pong de ideias que formam um conceito. Então, esse ping-pong é muito importante da conexão com quem também está junto no processo de criação, de desenvolvimento e de oportunidade, né? Que é o caso do Valtinho Queires lá no centro e da família Tonieto aqui, que é a Duda e o Paulinho. Eu vejo quando eu converso com eles, eu vejo também essa empolgação de sinergia entre vocês e o que está sendo proposto. Isso é fundamental para esse processo, né? Existe a lei da física, os opostos se atraem. Eu acredito que no mundo da criação, o mundo dos negócios, o mundo do fazer, os iguais se atraem. Porque não tem como estarmos em vibrações diferentes para ter alguma coisa incrível. Então, a convergência de ideias, de ideais, de proposta e propósito é o que move, é o que fará alguma proposta ser bem sucedida ou não. Então, isso é determinante. Estamos praticamente encerrando o nosso Bom Vivan de hoje, conversando com Jader Almeida. Jader, eu não quero deixar de falar da importância que o Brasil tem dentro desse cenário, da sua concepção com o mundo. Quando a gente viaja, e é muito comum chegar numa loja muito bacana, seja no Sorro, em Nova York, seja em Paris, e a gente ouve a música brasileira, nos enche de orgulho. E no seu caso, maior ainda, quando ver que uma loja em Courchevel está propondo uma apresentação de um produto milenar como é a Chanel, junto com a sua concepção. O quanto o Brasil é inspirador e quanto cada vez mais a gente está numa crescente, né? Apesar de todas as dificuldades, que essa frase ela combina com os nossos mais de 500 anos. Uhum. Apesar de todas as dificuldades, a gente continua sendo uma grande tendência. Eu acredito que uma das grandes, em conversa com várias pessoas ao redor do mundo, como eu falei anteriormente, essa oportunidade de estar em vários locais, de ter conhecido muitas pessoas ao redor do mundo, eu começo a criar uma percepção melhor daquilo que somos. E talvez um dos nossos grandes trunfos é não termos uma cátedra a seguir. Nós não temos, obviamente nós tivemos uma escola que foi o modernismo, que criou um caminho fantástico, que até hoje ainda é fonte de inspiração para muitos arquitetos, criadores e designers, que é da onde surgiu a bossa nova como um todo, esse improviso do samba com o jazz, que criou algo único com essa nota muito baixa. Então isso faz com que nós tenhamos essa elegância despretensiosa, como é muito descrito. Até o próprio Tony Chambers, que era o editor da Wallpaper, ele sempre falava que o que eu mais admirava do Brasil era essa beleza despretensiosa, que não é aquela coisa apenas do querer. Obviamente, falando-se em alguns nichos, em alguns momentos. Mas para quem tem esse olhar estrangeiro, tem um pouco dessa percepção. Isso está em todos os campos. Quando se destaca na própria música, na arquitetura, existe essa... É claro que é algo muito denso, não é algo tão que falando parece que as pessoas podem até interpretar de maneira equivocada. É muito simples, só vai fazer. Não, que qualquer coisa muito boa, ela demanda de muito tempo de maturação, de pesquisa, de desenvolvimento, etc. E quando se fala da música, da criação, essa questão do Brasil, eu lembro em 2013, estava no Japão conversando com uma arquiteta e vem aquela velha pergunta, o que tu pensa do Brasil? Qual que é a tua percepção acerca do Brasil? É uma curiosidade, não sei se é só do brasileiro. E ela falou, no Brasil tem duas coisas,
modernismo e favela, samba e bossa nova. E quando olhamos para isso de maneira, depois, tentando digerir isso, nós percebemos extremos. Algo muito sofisticado, muito elaborado e algo meio que algo natural, uma forma de expressão natural. Quando se vê a favela, algo natural, que não tem planejamento, não tem nada, é quase um ser vivo. Quando se vê o modernismo, é algo que foi muito pensado, foi uma filosofia de vida, onde os ambientes abertos, as conexões, uma nova forma de viver. Quando se vê a bossa nova, um pouco do samba com o jazz, de uma maneira simples, que era uma necessidade, então criou-se uma elegância, uma sutileza. E o samba é aquela coisa de meios de expressão, das pessoas viverem, aquela efervescência quase que natural. Então, quando se pega esses extremos, que talvez não sejam extremos, mas só para usar como exemplo, nós conseguimos talvez ter um panorama do Brasil, dessa criação, que é uma coisa muito leve ao mesmo tempo e alguma coisa muito sofisticado em algumas áreas. Quando pegamos inúmeros artistas, vamos lá, o Milcar de Castro, a própria Lydia Clark, pegarmos o Hélio Oiticica, muitos enfim, que criam algo muito denso, dos designers, dos arquitetos, dos estilistas, de criadores, enfim, da poesia, da música, tem um pouco disso, dessa despretensão, mas no entanto muito denso. Talvez isso que o Brasil nos traz como inspiração, apesar de, talvez não, a nossa maior crise nunca foi criativa. Nunca foi de expressão. A nossa maior crise é estrutural, de conseguir viabilizar algo. Então, talvez não, essa é a nossa maior dificuldade, de conseguir ter uma boa ideia ser colocada de uma maneira ordenada para as pessoas. Como tem um escritor contemporâneo, que é o Derek Thompson, que ele tem um livro como que as coisas nascem, como que são criadas. E muitas vezes nós temos essa tendência de olhar só para a criação e não olhar para a distribuição. Então tem esse ditado, seu produto é o rei, a distribuição é o reinado. Então, Coca-Cola está aí para nos garantir isso. Exatamente. Então, se nós temos um bom produto, uma matéria-prima incrível, nós temos que achar esse meio de dispor para as pessoas, num meio correto, num meio farto, num meio abundante, num meio correto. Esse é um dos segredos do sucesso do Jader Almeida? Eu não diria que é o segredo, talvez esse seja um dos maiores desafios diários, cotidianos, de cada minuto, conseguir encontrar essa capilarização através de canais comerciais, através de criação, através de pessoas, de equipes como um todo. Então esse é não o segredo, mas o grande desafio de Jader, de Pedro, de Paulo, de Mundo. Hoje no nosso Bom Vivante tivemos uma aula de expressão, de cultura e informação e principalmente de conceito com Jader Almeida. Se você não conseguiu assistir desde o início ou quer compartilhar com seus amigos essa entrevista, esse bate-papo, é só você apontar o seu telefone para esse QR Code que está aí. Você vai se conectar diretamente com as nossas plataformas digitais, tanto no Facebook como no YouTube do nosso Bom Vivan. Jader, muito obrigado, sucesso, vida longa, que 2021 seja cada vez mais especial, saboroso e tecnicamente feliz. Que assim seja, um prazer compartilhar. Obrigado. Forte abraço. Vem aí o Jornal da Band, a gente se encontra no próximo fim de semana, diretamente da nossa casa de praia, em Jurerê Internacional, com mais uma edição do nosso Bom Vivan de Verão. Forte abraço, tchau! Realmente acreditamos que sendo o seu próprio chefe e correndo atrás do seu sonho, é que você encontra o seu caminho, se difere dos concorrentes e, como consequência, cresce. Após uma imersão no business do nosso novo parceiro, avaliamos todos os processos e juntos criamos um planejamento detalhado para apontar qual o trajeto mais adequado para percorrermos, com maior potencial de crescimento. Uma certeza a gente tem: unindo nossas forças, podemos ir ainda mais longe. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver.